Paz e graça, igreja. Saudações a todos. Que a paz e o amor de Deus esteja com todos nós, em nome de Jesus. Amém? Todos vocês também nos acompanham de casa, através do vídeo e do canal da igreja no YouTube. A paz e o amor de Deus esteja com todos também. Possamos hoje dar continuidade, à nossa aula dominical. Todo mundo lembra do livro que iniciamos? Atos, muito bem. Hoje nós vamos dar continuidade e tentar concluir aqui o capítulo 1 de Atos. Um livro muito importante, por assim dizer. Nós comentamos na aula dominical, do último domingo, a aula dada pelo nosso irmão Abimael, onde nós falamos um pouquinho a respeito do que estava a se preparar, a ascensão de Jesus, o que estava acontecendo ali após a ressurreição do Senhor Jesus. Ele mesmo, trouxe algumas ordenanças mais específicas ali para os discípulos, E uma delas foi que eles permanecessem em Jerusalém. Coloquei até uma ilustração aqui para resumir esta aula, Jesus, ele aparece em um período de 40 dias e ele sempre falava acerca do reino de Deus. Um dos pontos mais importantes que nós vamos continuar também é que Jesus ele fez uma promessa, Jesus ele prometeu o Espírito Santo. E ali ele disse algumas coisas específicas que são importantes também para nós hoje. Atos fala do início da igreja, Nós vamos aprender um pouquinho sobre isso hoje. Abra sua Bíblia, se você quiser acompanhar no slide comigo, Atos capítulo 1, versículo 12 ao 14, nesse primeiro momento. Está escrito assim: Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Sendo um livro histórico, nós vamos ver muitos relatos, práticas, princípios que os discípulos inicialmente faziam, após Cristo ter subido aos céus. Na última lição, nós enfatizamos que Atos 1 fala dessa preparação, que foi necessária antes do estabelecimento mesmo da igreja. Nós observamos dois aspectos importantes dessa preparação, que é, como eu disse, a promessa do Espírito Santo e a promessa da volta de Cristo, Nós também estamos aguardando essa promessa. Veremos agora, irmãos, o que mais, de fato, foi necessário aqui nesses textos que vamos ler, para preparar os discípulos, Esse estágio de preparação ocorreu enquanto os apóstolos esperavam em Jerusalém. E esse é o primeiro ponto. Veja o versículo 12, olha. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado, ou seja, cerca ali de 1 quilômetro, Segundo os estudos. Jesus, ele disse isso também em Lucas, capítulo 24, no versículo 47 e 49. O livro de Lucas também será utilizado na aula, até porque Atos foi escrito por Lucas. Que em seu nome se pregasse arrependimento, Lucas diz no capítulo 24. Para quê? Para a remissão de pecados a todas as nações. Começando por onde? O texto diz lá, Jerusalém. E que eles deveriam permanecer na cidade, ou seja, isto é, Jerusalém, até que fossem revestidos de poder. E o que seria isso? Podem responder, irmãos. O que seria esse revestir de poder? O Espírito Santo.
Então, a gente começa a ter essa ligação, né, com o que Atos está dizendo para nós, porque eles foram para Jerusalém e o que eles estavam aguardando. Além disso, Jesus disse que seriam suas testemunhas, né, testemunhas oculares. Primeiro, em Jerusalém, como nós vimos no versículo 8, na última aula. Então, no primeiro momento, não havia dúvidas em relação à vontade de Jesus, né? Ele era muito claro a respeito de muitas coisas, diretamente com os discípulos. Ele dizia a sua vontade, né? Ele falava a respeito daquilo que ele queria que eles fizessem. Então, ele queria que os apóstolos, nesse primeiro momento, ficassem em Jerusalém, né? E pensando bem, Jerusalém provavelmente era o último lugar que eles teriam escolhido, né? Porque foi lá que Jesus foi crucificado. Era lá que estavam os seus inimigos, vamos dizer assim, né? Então, os apóstolos, eles não tinham esse laço com Jerusalém, até porque muitos deles moravam, né? Tinham familiares e estavam na Galileia. Então, às vezes, movido, né? Por um temor, por medo da perseguição, até Pedro negou Jesus, né? Com medo da perseguição, inicialmente, mas nós vamos ver a transformação dele também em Atos. Então, era um dos últimos lugares que eu imagino que eles queriam estar. Mas foi exatamente lá que Jesus pediu para que eles iniciassem esse ministério. Jesus disse que deveriam esperar lá em Jerusalém, né? Como o texto disse lá, de modo que, então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Já avançando para o versículo 13, ele disse, quando ali entraram, né, ou seja, em Jerusalém, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Aqui, irmãos, esta é a quarta e última lista, né? Vamos dizer assim, dos apóstolos citada no Novo Testamento. O que torna essa lista diferente é que apenas 11 aqui estão descritos, né? 11 apóstolos são enumerados. Falta o nome de Judas, né? O traidor. O versículo 13 diz que os apóstolos subiram para o cenáculo. Talvez o mesmo tipo, ou até inclusive o mesmo cenáculo, onde partilharam a última ceia com Jesus. Todavia, irmãos, eles não se amontoaram nesse momento, né, de forma medrosamente, né, com medo. Aqui o texto ele deixa bem claro o que eles estavam fazendo nessa sala, né? Como fizeram algumas outras vezes. E isso é importante para nós. A forma e a maneira que os discípulos de Jesus se reuniam. E o porquê eles se reuniam. Lucas, ele encerra o seu evangelho no capítulo 24, se você quiser abrir na sua Bíblia, ou aqui no slide comigo, ele diz as seguintes palavras, então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Aqui uma situação um pouco já diferente, né? E estavam sempre no templo, fazendo o quê? Louvando a Deus. Então, aqui começa a ter um pouco de diferença, né? Após a crucificação, quando eles tinham medo, aquele receio também de ser perseguido, morto por causa de Jesus. Aqui a gente vê que eles começaram a se reunir para louvar a Deus, eles buscavam conforto no Senhor, diante de tudo que eles já tinham vivido e presenciado. Então, os apóstolos, eles passaram dias no templo, né? E no templo não tentaram se esconder, eles elevaram a voz a Deus. E transformação de fato, né? A gente começa a identificar. Causada porque eles tinham uma fé a qual estava sendo moldada. O próprio Jesus, ainda que eles não tivessem recebido o Espírito, nós vamos ver no capítulo 2. Nós precisamos, irmãos, pegando uma lição para nós, de outros irmãos, né? Para quê? Para nos fortalecer. Então, naquele momento, imagino eu, que os discípulos, eles se apegavam uns aos outros. Diante do ministério do Senhor Jesus, que ele tinha passado adiante, né? Nós somos importantes uns para os outros, né? Na vida de cada um, né? Nós somos importantes na vida do irmão.
para essa finalidade, para nos fortalecermos. Então, a comunhão que é fortalecedora é que nos revigora e nos reanima, pois serve para exortação, né? Para encorajamento, para intercessão, intercedendo uns pelos outros. E essa aplicação, de fato, individual, né, na palavra de Deus. Então, Deus nos prepara através dessa comunhão, assim como eles estavam num processo também de preparação para aquilo que eles iam receber, para aquilo que eles estavam incumbidos de fazer. Nós sabemos bem que não foi fácil. Então, eles precisaram desse processo de preparação. Enquanto, então, passavam, né, tempo ali no templo e no cenáculo, como o versículo 13 nos diz, os apóstolos estavam enfrentando uma das partes mais difíceis, que era essa preparação. Imagina a ansiedade, né? Imagina o que o Senhor Jesus vai fazer agora? Ele foi, o que a gente... Né? Imagina eles tendo esse sentimento dentro de si, né? A espera. Quem gosta de esperar? Ninguém gosta de ficar esperando, né? Os apóstolos não sabiam quanto tempo teria de esperar. Jesus disse que o Espírito Santo viria, não muito depois daqueles dias, né? Nós vemos isso no versículo 5, na aula passada. E isso poderia ser semanas, meses, né? Ou até anos. Porque não foi especificado quanto tempo. Ele disse que seria logo, né? Mas logo seria quanto tempo? Né? Se era a vontade de Deus que eles esperassem, então eles estavam ali dispostos a esperar. Todos precisamos aprender essa lição, irmãos. Olha o versículo seguinte. Deixa eu ler aqui para vocês. Versículo 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Salmo 27, 14, ele diz: espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, por quem? Pelo Senhor. Espera pelo Senhor e tem de bom ânimo. E enquanto isso, fortifique-se o teu coração. Crie raízes na palavra. Seja sensível a ouvir a respeito das coisas do alto, das coisas de Deus. Então não é uma espera à toa, né? Ah, eu vou ficar sentado aqui no banco e vou esperar. Não, é uma ação prática, né? Maria, mãe de Jesus, aqui nesse texto, é especificada, né, e de maneira clara, ele disse que ela também estava ali com os discípulos. E essa seria a última menção dela, inclusive, nas Escrituras, né? Uma curiosidade aí. A partir daqui, ela não é mais mencionada em Atos. Embora não saibamos de tudo, irmãos, o que sucedeu durante essa espera, né? De forma tão literal, explícita, né? Ou mais específica, uma atividade é evidenciada aqui nesse texto. É mais especificada ou mencionada. Veja lá, eles se dedicaram a quê? Leia o texto. Em oração. Atos 1, verso 14. Eles se dedicaram à oração. Lucas 24 também diz, ó, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Então, eles estavam numa espera, mas eles estavam orando. Eles estavam louvando. Uma outra atividade dos apóstolos é sugerida aqui pelas palavras, quando ele diz, todos estes perseveravam unânimes em oração. Unânimes. Esses discípulos puderam atingir a unidade de coração, porque foram unidos pela fé na ressurreição do Senhor Jesus. Quando temos de esperar no Senhor, irmãos, não há melhor maneira de ocupar o tempo, né, do que nos assegurar de que tudo está bem entre nós e Deus e entre nós e os irmãos em Cristo. Porque nós esperamos no Senhor Jesus. É Ele, então, que nos fortalece, é Ele, então, quem vai nos moldando, é Ele quem vai alimentando essa
fé para que nós permanecêssemos firmes. Resumidamente, eu trouxe 3 pontos aqui importantes desses primeiros versos que servem de lição para nós, Igreja Atual do Senhor Jesus, sobre esse relacionamento que fortalece. Olha lá no slide. Eles perseveravam de forma unânime. É responsabilidade da igreja manter a unidade. E de que forma eles faziam isso? Orando, suplicando, colocando diante de Deus seus temores, suas dificuldades, suas dúvidas, suas decisões. A unanimidade em oração reflete uma profunda concordância espiritual e propósito comum. Segundo ponto que eu coloquei aqui, falando a respeito justamente de unidade. E a insistência nessa oração, né, que mostrou a determinação, a fé do cristão, daqueles, inicialmente, professaram fé no Senhor Jesus e buscaram fazer o quê? A sua vontade. Então, nós, nos alimentando de tudo isso, nós somos edificados, nós começamos a ter essa transformação. Isso é importante para a igreja atual também, não só para aqueles irmãos. Segundo o que está escrito agora nos versículos 15 ao 17 de Atos 1, se você quiser acompanhar no slide ou na sua Bíblia, está escrito o seguinte, ou melhor, vou pedir para o irmão fazer a leitura para nós. Quem está com o microfone? Puder fazer leitura? Pode fazer. Do 15 ao 17. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: Homens e irmãos, convinha que se cumprisse as Escrituras, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Amém. Os apóstolos e os demais tinham mais uma tarefa aqui para cumprir, nós vamos ver ela. Durante o período, né, de espera, eles tinham que garantir um substituto para Judas aqui, conforme o texto nos diz. E por que essa substituição era necessária, né? Não era para se estabelecer, irmãos, isso tem que ficar bem claro, não era para ser estabelecido um precedente para a substituição de cada apóstolo que morresse. Então, qualquer pessoa que hoje, né, tem um título aí, diz ter o título, né, de apóstolo ou apóstolo, isso não existe. Tá? Isso aqui não é um precedente para que isso viesse a se estender. Não tem nada a ver com isso, tá? Em vez disso, Pedro diz que Judas tinha de ser substituído porque ele havia transviado, né, o texto nos diz. Transviado do quê? Do ministério de apostolado, qual ele foi chamado inicialmente. Uma pergunta melhor seria por que Jesus escolheria, então, 12 apóstolos, primeiramente, né? Em vez de 15, 20, 40. E o que alguns textos que nós vamos ler nos diz, aparentemente, Jesus escolhe 12 apóstolos em correspondência às 12 tribos de Israel. Durante seu ministério pessoal, Jesus falou de recompensa dos apóstolos nas seguintes palavras. Ó, veja lá em cima comigo no texto. Palavras de Jesus em Mateus 19, 28. Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando, na ressurreição, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos. Para quê? Para julgar as 12 tribos de Israel. E, novamente, Jesus disse também, em Lucas 22, se você quiser abrir na sua Bíblia ou acompanhar aqui, Lucas 22, versos 28 e 30. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, assim como meu Pai me confiou um reino, eu vos confio. Para quê? Para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel.
Ao ler esses versos, irmãos, não se concentre na questão dos apóstolos julgarem, né? Basicamente, eles talvez julgaram ali pela palavra que pregaram ou viveram em si. Não diz respeito ao assunto principal, mas sim, precisamos observar a ênfase dos 12 apóstolos, né? Dos 12 tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Então, ao aproximar-se o tempo do estabelecimento do reino, era imperativo ter de volta, né, o total de 12 apóstolos. Crendo que a Bíblia é inspirada por Deus e ainda que escrita por homens, nós sabemos que essa decisão foi tomada de forma, vamos dizer assim, irrelevante, né? E a esta altura, Lucas, escritor de Atos, ele interrompe aqui as palavras de Pedro para acrescentar uma explicação a todos nós leitores, né, e gentios a respeito do que aconteceu com Judas. Olha lá nos versículos seguintes que a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor. Verso 18 e 19. Ora, este homem adquiriu campo com o preço da iniquidade e, precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isto chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que em sua própria língua esse campo era chamado Acéldama, isto é, campo de sangue. Esse relato da morte de Judas diferencia-se um pouco do que está escrito lá em Mateus 27, né? Mas ambos não se contradizem, na verdade, pelo contrário, eles se completam, né? Colocados ali lado a lado, o fim que foi trágico para Judas, nós sabemos bem o relato da história. A descrição gráfica aqui de Lucas é provavelmente proposital, né? Advertindo e usando o exemplo de Judas, que abandonou sua fé, preferiu os seus próprios desejos, né? São carnais. Então, Judas toma uma decisão que acarretou uma consequência séria. E Lucas vem escrever para nós aqui também em Atos, além dos escritos no Evangelho, a respeito disso. Aí, logo mais no versículo 20, nós vamos retornar às palavras de Pedro. No versículo 16, quando Pedro disse que convinha que se cumprisse as Escrituras, que o Espírito Santo proferiu anteriormente pela boca de Davi acerca de Judas, agora no versículo 20, Pedro ele citou as passagens descritas em Salmos, porque está escrito no livro dos Salmos, fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite, e tome outro o seu encargo. É isso que está dizendo aqui no versículo 20, onde Pedro cita as palavras de Davi, do Salmo 69, verso 25, e o Salmo 109, verso 8. Então, ambos os salmos, ele está falando ali sobre os inimigos de Davi, né? E Judas poderia ser considerado um inimigo de Jesus? De certa forma, sim, né? Quando nós lemos os versículos seguintes, versículo 21 e 22, começa a ficar mais clara essa motivação sobre a substituição do apóstolo. Ele diz, é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam, todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando do batismo de João, até o dia em que, dentre nós, foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, as palavras de Pedro continham aqui 3 pontos importantes, ou qualificações, a respeito desse substituto. O substituto de Judas tinha de ser um dos homens que acompanharam os apóstolos. Então, aqui não poderia ser uma mulher também, né? Ele não disse no feminino aqui. Então, desde o começo da igreja, a liderança masculina ela foi estabilizada, né? Enfatizada, né? O propósito dessa qualificação provavelmente era credibilidade ao seu testemunho de que Jesus realmente ressuscitou. Será que de fato é esse o homem? Então, havia muitas testemunhas, nós vemos elas descritas também na última aula. Os que mais conheciam Jesus estariam então melhor, né, qualificados, vamos dizer assim, para saber se era de fato Jesus que viram ou outra pessoa.
Então, até aquele momento, tudo que tinha acontecido após a morte e a ressurreição de Jesus também teve a sua importância. O substituto de Judas tinha de ser alguém que acompanhou Jesus e os apóstolos durante todo o ministério do Senhor Jesus, todo o seu ministério pessoal. Os 12 não foram os únicos que viajaram com Jesus. Lucas 10, verso 1, diz que Jesus enviou 70 numa viagem para pregar. Então, haviam muitas pessoas ali que também, talvez não foram especificados aqui com nome, sobrenome e tudo mais, mas foram incumbidos também. O substituto de Judas tinha de ter testemunhado a ressurreição. Haviam muitas pessoas ali que presenciaram a ressurreição de Jesus. Em outras palavras, ele tinha que ter visto Jesus após ele ter ressuscitado entre os mortos. E vários viram, né? 1 Coríntios 15 também, versículo 6, diz que vários viram o Senhor ressurreto. Ele apareceu para os apóstolos, ele apareceu para mais de 500, né? Todo mundo lembra dessa passagem? Então, aparentemente, somente 2 possuíam essas qualificações, segundo o que nós vamos ver aqui, depois de entender o que estava sendo pedido. Verso 23. Então, propuseram 2, José, chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias. As Escrituras, irmãos, nada mais dizem a respeito desses homens, de forma clara, né, mais específica, mas ambos devem ter sido discípulos destacados, né, por estarem sendo aqui mencionados. Sendo necessário apenas um para substituir Judas, e estando os 2 qualificados. Então, eles decidiram deixar a questão nas mãos de quem? De Deus, não é? E fica a pergunta, quem ficará no lugar de Judas? José ou Matias? Até aqui, nós entendemos que eles precisavam ter estado com Jesus durante todo o seu ministério, desde o batismo de João, até Jesus ser elevado aos céus. E aí foram indicados, então, resumindo até aqui, 2 homens que foram indicados pelo povo para ser substituto de Judas. Mas somente um, e pela orientação de Deus, nós cremos que ele foi escolhido, né? Que Matias foi escolhido como substituto. Vamos ver o versículo 24 e 25. Veja lá comigo. E orando disseram, tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tem escolhido. Então, o que Pedro está falando? E orando disseram, tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tem escolhido. Para preencher a vaga desse ministério apostolado aqui, do qual Judas se extraviou, indo para o seu próprio lugar. Esta é a segunda vez que a oração é mencionada no livro, né? E a primeira vez que ela é relatada palavra por palavra. Então, nós podemos observar, né, a forma delicada como o destino final de Judas foi destacado e descrito aqui, né? Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. Ir para o seu próprio lugar significa ir para o lugar merecido, né? Em resultado do quê? Das suas ações. E qual dos homens deveria substituir o Judas caído, né? Se o Espírito Santo ainda não fora dado, derramado sobre os apóstolos naquele momento. Como haveriam de saber a escolha de Deus? O método usado, irmãos, ele não foi tão claro, né, e específico em sua forma de assim fazer. Mas olha o versículo 26 para irmos já para o final da aula. Ele disse, e os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado lugar com os 12 apóstolos. Embora nós não saibamos exatamente, né, com certeza, qual foi esse processo, né, esse procedimento, de forma exata, eles estavam pondo a decisão nas mãos de Deus, porque antes de tudo eles disseram, né, o Senhor escolhe. Olha como é que é importante nós entendermos que nós precisamos, em toda tomada de decisão, seja para a igreja, seja para o mundo lá fora, para o seu trabalho, para as nossas coisas, entregarmos na mão de Deus antes de tudo, antes de qualquer decisão.
Talvez Jesus também tenha lhe mostrado ali como proceder de forma mais específica, né? Ou talvez os apóstolos ali tinham usado algum método, né, familiar, que eles já tinham aprendido. Lançar sorte também era uma prática comum no Antigo Testamento. Em Provérbios 16:33 diz que a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Esse método ainda era usado no tempo dos apóstolos para determinar tarefas, enfim. Lucas capítulo 1, verso 9 nos diz isso também. Não sabemos tudo sobre o lançamento de sorte em Atos 1, mas sabemos o seguinte, que vindo o Espírito Santo, nós vamos ver isso na próxima aula, em Atos 2, esse método aqui nunca mais foi usado novamente pelos cristãos para determinar a vontade de Deus. Na igreja primitiva, não se escolhia presbíteros, diáconos, dessa maneira, né? Atos 6, 1 Timóteo 3, Tito, capítulo 1, nos mostra uma outra maneira disso ser feito. Então, eles não resolviam questões de doutrina lançando sorte, mas colocando aos pés do Senhor, orando, buscando na palavra essa orientação. Para quê? Para determinarmos qual a vontade de Deus. Nós precisamos recorrer à sua palavra, que é inspirada por Deus e pelo Espírito. Então, qual dos candidatos aqui Deus escolheu? Matias. Deus, então, havia feito essa escolha. Então, Matias torna-se agora o apóstolo aqui, número 12. O nome Matias, como disse, não aparece novamente no Novo Testamento. Então, nós não encontramos mais detalhes. Porém, cada vez que nós lemos apóstolo na Bíblia, apóstolos, né? Matias provavelmente estava presente, né? Então, já estava incluído entre os apóstolos. E o número completo de 12 foi restaurado aqui mais uma vez. E a preparação, nesse momento, já estava acabada. Tudo estava pronto, né? E era a hora de vir o Espírito Santo. Então, irmãos, assim como foi necessário, já para concluirmos, uma preparação para que ocorressem os grandes acontecimentos de Atos 2, particularmente um dos meus textos preferidos, também precisamos nós prepararmos para as coisas de Deus, preparar o nosso coração, né? Preparar a nossa mente, preparar a nossa vida, para que Deus possa usar de acordo com a sua vontade. Nós precisamos ter a visão de um mundo perdido em pecado e precisamos ter um desejo ardente, como igreja, de ver os perdidos salvos também. E como fazemos isso? Como entender o processo de fazer? Orando. A preparação mais importante que podemos fazer é garantir que nossas vidas estejam bem com Deus, com Jesus. Eu deixei aqui 4 pontos importantes a respeito dessa lição. A gente vai vendo que Atos, né, ele traz alguns relatos de forma histórica ali também. Então, isso pode ser extraído algumas lições, né, para nós. Nós precisamos tentar entender isso no nosso tempo também. Ele fala muito a respeito de unidade, sobre a importância de permanecermos unidos como igreja. Então, nós não nos reunimos aqui à toa. Nós temos uma motivação, um propósito. Nos reunimos em oração, em adoração, em louvor ao nosso Deus, né? Com a mente e o coração unidos. Como disse, a unidade é importante. Os apóstolos estavam sempre unidos. Todos os membros, todos nós, Igreja do Senhor, somos chamados a quê? A participar. Nós não frequentamos a igreja, nós não frequentamos a um lugar, nós participamos nesse lugar. Então, todos nós temos uma importância, um serviço, uma maneira de se posicionar, uma maneira de se dedicar e se empenhar ao serviço. Se você procurar, você vai encontrar. Não é verdade? Concorda? Eu estou falando bobeira. Todos nós temos uma importante no corpo. Então, nós começamos a entender, e isso é importante, o início da igreja, como as coisas foram tomando rumo, né? E eles perseveravam
em oração, e isso de forma contínua, fervorosa, colocando-se de fato aos pés do Senhor Jesus, clamando e sendo totalmente dependentes de Deus, né? Como disse, nas decisões. Nós vamos fazer um projeto, um evento para a igreja, ou para fora da igreja, vamos orar. Tenho certeza de que muitos irmãos estavam orando antes de começarmos os estudos, né? Às quartas-feiras, antes da gente começar a aula dominical, antes da gente fazer qualquer tipo de evento ou trabalho, nós antes oramos. Nós colocamos aos pés do Senhor, que seja feita a tua vontade, que o Senhor Deus conduza os trabalhos, e, acima de tudo, seja feito para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Então, nós precisamos, irmãos, manter essa unidade, pegar esses exemplos que ao longo de Atos nós vamos estudando, aprender com aqueles que iniciaram a igreja, foram à igreja, para que nós também, vendo esse modelo de igreja, sejamos uma igreja fortalecida em Cristo. Amém? Não percam a próxima aula, Atos capítulo 2, um capítulo muito importante para nós, e que o Senhor Deus nos abençoe nesse estudo. Logo nós voltamos para o nosso culto, tá? Vamos fazer uma pausa agora para o café. O Senhor abençoe.